aula 3, atividade 1, que são 5 exercícios da matéria já vista. O grupo é composto pela Bia Verli, Gabriel Mota e Vitor Soares. Vamos iniciar pela resolução do exercício 1, onde a gente tem um motor de indução trifásico de 220 volts, 50 Hz, 6 polos e opera com escorregamento de 3,5%. E a gente vai determinar as velocidades dos campos magnéticos no rotor e estator, na letra A. Na letra B, a velocidade do rotor. E na letra C, a frequência das correntes induzidas no rotor. Então, na letra A, para a gente calcular a velocidade dos campos magnéticos do rotor e do estator, a gente precisa lembrar que essas velocidades elas são iguais, tanto no rotor quanto no estator. Então, é só fazer o cálculo da velocidade síncrona do campo do estator, que, consequentemente, vai ser igual à velocidade no campo do rotor. Então, a gente vai fazer 120 vezes a frequência de alimentação sobre o número de polos, vai ser 120 vezes 50 sobre 6, e a gente vai ter uma velocidade síncrona de 1000 RPM. E na letra B, para calcular a velocidade do rotor, a gente vai utilizar a velocidade síncrona e o escorregamento. A gente faz uma redução da fórmula e a gente vai ter que a velocidade no rotor vai ser 1 menos escorregamento vezes a velocidade síncrona. E a gente vai chegar num valor de 965 RPM. E na letra C, para calcular a frequência das correntes induzidas no rotor, a gente vai fazer uma relação entre a frequência induzida no rotor, que vai ser igual ao escorregamento, vezes a frequência da corrente no estator. E a gente vai ter que, para achar a frequência do rotor, a gente vai ter 0,035 vezes 50, que vai nos dar um resultado de 1,75 Hz. Vou mostrar aqui agora a resolução do segundo exercício. Um motor de indução trifásico de 60 Hz funciona a vazio com 715 RPM e a plena carga com 670 RPM. Determine quantos polos tem esse motor, o escorregamento, a plena carga e a vazio, a velocidade a 25% da carga. Começando aqui calculando o número de polos, nós vamos utilizar a fórmula da velocidade síncrona, entretanto a gente não tem a velocidade síncrona, mas a gente vai fazer uma aproximação utilizando a velocidade do rotor a vazio. Utilizando a velocidade do motor a vazio, nós vamos encontrar 10,06 polos. Como a velocidade do rotor a vazio ela é menor que a velocidade síncrona, nós vamos arredondar esse valor para baixo e com isso encontramos 10 polos. A segunda parte, a letra B desse exercício, é achar o escorregamento com o motor a vazio, né? Nós vamos utilizar a forma do escorregamento, que é a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor a vazio, do motor a vazio, sobre a velocidade síncrona. A velocidade síncrona é encontrada. A velocidade síncrona é 720 RPM e a velocidade do motor a vazio, do rotor, é 715. Resolvendo essa forma, nós temos o escorregamento de 0,69%. E a plena carga, a velocidade síncrona se mantém, só a velocidade do rotor que é modificada, ela vai para 670, e o escorregamento é de 6,94%. Agora nós vamos encontrar a velocidade do rotor para 25% da plena carga. Vamos considerar que a relação do escorregamento é linear quando a gente varia a carga. Então, a gente tem que o escorregamento à plena carga é 0,0694. Então, a gente multiplica isso por 25% para a gente ter o escorregamento para 25% da carga. Encontramos o escorregamento de 0,01735.
Aplicando nesta fórmula, que relaciona a velocidade do rotor, o escorregamento e a velocidade síncrona, nós encontraremos a velocidade do rotor de 707,5 RPM. Exercício 3, a gente vai ter um motor de indução de 6 polos, alimentado com tensões trifásicas equilibradas de 120 Hz e frequência das tensões trifásicas do enrolamento do rotor de 30 Hz. A gente quer saber aí a velocidade de rotação do eixo. A gente vai usar aí a frequência do rotor, que é igual ao escorregamento vezes a frequência das correntes do estator. A gente tem que a frequência das correntes do estator é igual a 30 e as do rotor igual a 120. A gente vai chegar aí no escorregamento de 25%. A gente vai usar agora aqui essa fórmula aqui de baixo para achar a velocidade síncrona, relacionando ela com a frequência das correntes no estator e o número de polos. A gente já disse aí que o número de polos é igual a 6 e a frequência das correntes no estator é igual a 120. Através da fórmula a gente vai chegar numa velocidade síncrona aí de 2.400 RPM. O objetivo principal era calcular a velocidade no rotor. A gente consegue calcular essa velocidade através do escorregamento e da velocidade síncrona. A gente tem aí que a velocidade do rotor então vai ser 1.800 RPM. Agora a gente vai para a resolução do exercício 4, onde a gente tem um motor de indução linear que consiste em um trilho infinito semelhante a uma gaiola de esquilo, com um veículo carregando um enrolamento trifásico de 12 polos e 4,5 metros no chassi, alimentado por uma fonte trifásica de 75 Hz. Onde na letra A gente quer descobrir qual é a velocidade síncrona desse motor em km por hora. Para calcular essa velocidade síncrona desse motor em km por hora, a gente vai fazer o cálculo da velocidade síncrona em RPM. Então a gente vai ter, com as fórmulas que a gente já utilizou outras vezes, a velocidade síncrona vai ser 120 vezes a frequência da fonte de alimentação, 75 Hz, sobre o número de polos, a gente vai ter 750 RPM. Então, o campo ele dá 750 voltas em 1 minuto. Então, em 1 minuto, ele vai percorrer uma distância total ele vai dar 750 voltas, que tem um comprimento de 4,5 metros. Então, em 1 minuto, o veículo ele vai percorrer uma distância de 3.375 metros. E a gente quer calcular esse resultado em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que, em 60 minutos, ele vai percorrer X metros. Então, a gente faz essa regra de 3, e a gente vai ter que, em 60 minutos, ele vai percorrer 202,5 km. Então, a velocidade dele em quilômetros por hora vai ser 202,5 km por hora. Na letra B, a gente quer calcular o escorregamento quando o veículo está a uma velocidade de 95 km por hora e qual a frequência das correntes induzidas no trilho. Então, para fazer isso, a gente sabe que, como a velocidade ela diminuiu, então possivelmente a carga aumentou. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 para calcular em RPM o quanto essa velocidade em km por hora corresponde. E a gente realiza a regra de 3 e a gente acha que o Y, que é equivalente a 95 km por hora, equivale a 351,85 RPM. Então, essa vai ser a velocidade do rotor e a gente vai calcular o escorregamento a partir dela. A gente tem uma velocidade síncrona em RPM de 750 menos 351 sobre 750, a gente vai chegar no escorregamento de 53%. E para calcular a frequência das correntes induzidas no trilho, a gente vai utilizar a relação entre o escorregamento e a frequência das correntes no estator. E a gente vai fazer
0,53, que é o escorregamento, vezes essa frequência, a gente vai ter que a frequência das correntes induzidas no trilho equivale a 39,75 Hz. Vou explicar agora a resolução do último exercício, do exercício 5. O enunciado dele é um motor de indução linear consistindo em trilho infinito, semelhante a uma gaiola de esquilo, com o veículo carregando um enrolamento trifásico de 12 polos e 4,5 metros de chassi, alimentado por uma fonte trifásica de frequência controlada para manter o escorregamento constante em 55%. Qual a frequência de alimentação para que o veículo ande a 75 km por hora? Então, resumindo, nós queremos a frequência para que o veículo ande a 75 km por hora com escorregamento de 55%. Então, primeiramente, a gente vai usar essa fórmula aqui do escorregamento para calcular a velocidade síncrona em km por hora. Nós temos a velocidade, fazendo uma analogia com esse exercício com um motor. Nós temos a velocidade do rotor, que seria o 75 km por hora, e nós temos o escorregamento. Então, nós iremos achar a velocidade síncrona manipulando essa fórmula. Manipulando a fórmula, nós chegamos a uma velocidade síncrona de 166,6 km por hora. Fazendo uma regra de 3 aqui, para a gente achar quilômetros por minuto, nós vamos achar 2,77 km por minuto. Nós vamos pegar esse quilômetro por minuto e vamos dividir por 4,5 metros. Fazendo isso, nós vamos encontrar 670 por minuto, que seria 670 RPM, rotações por minuto. Tendo a velocidade síncrona em rotações por minuto, nós aplicaremos nessa fórmula para achar a frequência do estator em Hertz. Então, o número de polos é encontrado no enunciado, a frequência em RPM foi encontrada, que é 617, e jogando nessa fórmula, nós temos a frequência das correntes do estator igual a 61,77 Hz. E é isso.